Olha aqui o lugar que eu fui também. Uau! Nossa, venceu na vida. É da Max. É da Max. Olha, sabia? Ele ama o fogo da Max. Ali é o casamento onde é. Eu fiquei sabendo que o povo da TV vai chamar você pra fazer. Isso. Pra mim não, a defesa se o nome da turma vai ser Jaime Saco. Aqui, ó, esse carrinho aqui tá em todo o aluguel. Ô, louco. A Porsche. Aonde É é? no... A partir daí, né? É um lugar bonito. Manda pra Bia. Era bom? Manda pra Olha quem casou lá. É porque tá aqui, ó, escuro. Ela separou desse. Já separou? Eu acho que já. Nossa. Tá, casamento foi lá. Ah, não deve dar sorte. Rico, né, Muri? Esse aqui é um dos lugares mais bonitos que eu fui de casamento. Você já foi na cafejal? Na cafejal? A fazenda? Mas assim bonito? Não. Não. Aqui o mais bonito acho que é essa, que parece de Lotus Cana, é muito bonito. E eu fui numa que fica em Porto Feliz, que chama alguma coisa capela. É lindo. É tipo o salão de festa todo de vidro. E aí, o que acontece? Era frio pra caceta. E quem foi a cantora foi aquela... Qual que é a famosa? Jojo Todinho. Aqui, cantora de casamento. Eu sei que eles marcaram nessa data porque ela só podia nessa data. O da Max foi nesse, o da Fátima você falasse da garagem. Você quer? O nosso Não, ó. foi na garagem. Agora, sem brincadeira, ó. Toda festa da FAD é furada. Ou falta comida ou falta bebida. Ó, o internei da T1 foi meia boca, o internei da T2 foi péssimo. Você não foi na nossa festa, você não foi no Nosso internet vai ter um Ninguém lugar. chamou. A gente não te conhecia na época. Quero ver o internei de vocês, vai ser meia boca. Eu acho que O Luiz vai embora de ambulante de novo. Não, é verdade, o internei da T3 foi horrível. Não, mas vai ser uma T3 é boa. Mas até agora que você dá T3, você é um elogio também. Não, foi refletiu, a gente tinha 20 pessoas. Você não viu foto? Vai, a turma não foi? A turma não foi, Eu não fui foi? filmar, tá achando o bico. Não tinha nada. Era só salgadinho e refrigerante e cerveja. O Marco dos alunos não foi. É, a adesão vem de todas. Quanto vocês têm na comissão? 48. Ah, então a gente vai fazer a festa boa. Vocês fecharam com quem? Formou. É bem boa. A Formou vocês têm que ter. A Formou vai ser em Espaço Las Américas, não é? É. Expo América. Expo América é melhor do que o Espaço Estético. Quem é o da Max? Depende, tem turma lá que é a Castelli, tem turma que é Ticomia. Aqui no Espaço Estético é horroroso. Assim, você gosta? A primeira sede pra não tem ar-condicionado. Antigamente eu era de cozinha. Tem aquelas. A Expo do Preto tá Eu de comida. Expo Sai América. de comida. Tem ar-condicionado, já fui. Eu também já fui, mas achei que Mas acho que eles dão muito. é aqueles grandão. Vai, vamos lá. Hoje a gente vai falar de antipsicóticos, né? Os antipsicóticos, a gente vai ser uma das medicações que vocês vão usar bastante no dia a dia. Por quê? Porque todo mundo tem esse preconceito de que vai ser editado da benzodiazepínico. Não é benzodiazepínico a primeira escolha, né? Semana passada, não, foi estragado. Foi passada. Semana passada a gente falou do quê? Da
síndrome de abstinência alcoólica. A síndrome de abstinência alcoólica, como também a abstinência por drogas, a gente usa bem o diazepam, né? Mas todos os tipos de agitação psicomotora a gente vai usar antipsicótico para conhecer esse paciente, certo? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, quando o seu paciente está agitado, com uma agitação psicomotora, a primeira medida que você tem que ter é a qual? Você tem que fazer a contenção verbal, certo? Então você vai falar assim, ô, fica quieto, senta a bunda aí e dá uma ordem. Se você ficar com medo do paciente, ele não vai parar. Aí que ele vai pular mais ainda, né? Então se você não fizer a primeira contenção verbal desse paciente, você está perdendo tempo. Se você demonstra mesmo, o paciente agitado, ele vai ficar com você. Então não demonstre medo, tá bom? Segunda coisa, se teu paciente não sossegar mesmo com contenção verbal, você vai fazer o quê? A contenção mecânica dele, né? A contenção mecânica não adianta ser sozinho. Então, se você for sozinho, você vai apanhar do paciente, né? Paciente com agitação, ele tem uma força além do normal. Então, o Luiz pegou lá uma menina lá que está com agitação. Se ele for sozinho, ele vai apanhar do você dela, né? Então, o que vocês têm que fazer? A contenção mecânica do paciente agitado é sempre 5 pessoas. Uma em cada membro e cabeça, tá? Por que a contenção mecânica é necessária? Porque senão a enfermagem não vai fazer a contenção química, que é a medicação. Por quê? Primeiro lugar, se o cara está pulando, ele corre o risco de fazer o quê? Machucar quem está fazendo a medicação. Então tem o quê? O perigo de fazer um acidente cardíaco importante, certo? Segundo caso, a paciente está pulando, se ela fizer uma injeção intramuscular, vai quebrar a agulha lá dentro, né? E ela é responsabilizada por isso. Então, para você fazer a contenção química do seu paciente, você precisa ter o quê? No mínimo uma contenção mecânica, ou o paciente tem que estar colaborativo, certo? Se ele não está colaborativo, você tem que fazer a contenção física, certo? É importante que vocês façam o quê? Descrevam no prontuário. Ó, contém o paciente, contenção mecânica, porque o paciente estava com RAS mais 4, impondo risco para a minha equipe, por isso ele usa contenção mecânica. Por quê? Existe um negócio chamado direitos humanos. Alguém tirar uma foto do paciente lá amarrado e mandar para o Ministério Público, você responde quanto a isso. Não tenha preguiça de escrever, tá bom? Porque senão você vai pagar por isso. Então escreva, ó, contenção mecânica por isso e isso, tá bom? Se você não coloca, não tem como você provar. Porque uma única coisa que realmente vai te ajudar é o prontuário que você faz, tá bom? Então não esqueça de escrever. Então vamos lá. Definição de psicose, né? Psicose é qualquer transtorno psicológico que vai alterar o estado mental do paciente, né? Ele pode ser aquele paciente que está com agitação, tem ideias delirantes, ele tem alucinações verbais, ou então visual, auditivo, né? Ele vive num mundo que não é real. Então, qualquer coisa que você fala, talvez ele fique agressivo, né? Então, paciente de TEA, pode ter psicose, paciente com toque, qualquer paciente com distúrbio psiquiátrico pode apresentar psicose, né? Da mesma coisa, o que acontece, por exemplo, o paciente vai lá, alguém pegou, tomou a namorada e de repente ficou lá no estado de agitação, quebra tudo, né? Vai lá, vai ter quebrado. A Maitê chega lá, você quebrou tudo, o que vocês vão fazer com ela? Primeira coisa, contenção mecânica, eles vão fazer contenção química, com o quê? Com antipsicótico, né? Não é diazepam, né? Paciente que está muito agitado, às vezes faz diazepam, ele tem o que a gente chama de reação paradoxal. Ele vai ficar mais agitado ainda aí que ele vai partir para cima de você, certo? Então a primeira coisa que a gente usa para paciente com agitação psicomotora é antipsicótico, certo? Então o antipsicótico também é conhecido como neuroléptico. Muitas vezes vocês confundem neuroléptico com remédio para convulsão. Não é para convulsão, é para agitação, né? Então eles são prescritos com a receita tipo C, que é aquela receita controlada carbonada, tá bom? Então ela tem controle de uso, não dá para você comprar sem receita, certo? Ele vai causar o quê? Uma diminuição do psicomotor do paciente, ele vai ficar mais identificado, vai ficar mais tranquilo, ele pode ter uma diferença afetiva, né? Geralmente, se o paciente tem feito sintomas negativos, eles pioram os sintomas negativos. Então, ele não é para você usar como monoterapia em paciente com depressão. Senão, o que acontece? Suicídio, né? Então, ele pode ser coadjuvante, não como monoterapia, certo? Eles ajudam você a controlar o quê? A alucinação, a agitação psicomotora, né? O pensamento desorganizado.
Às vezes tem paciente que ele entra num estado de estresse e ele começa a falar algumas coisas nada a ver, né? E ele começa a falar uma coisa totalmente aleatória, às vezes sem entrar com antipsicótico ele resolve isso, certo? Então a gente divide antipsicótico em típico e atípico. Os típicos são os mais antigos, né? Eles têm mais efeitos colaterais do que os atípicos, certo? Então a indicação, a gente usa antipsicótico para paciente que tem toque, esquizofrenia, Tourette, né? Transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, a gente pode usar para distúrbio esquizoafetivo, né? Demência, a gente pode usar também para delírio hiperativo, idoso, né? Então a gente tem vários usos de antipsicóticos. Alguns antipsicóticos são usados até para induzir sono, que eles causam sedação, né? Então você vai ver que cada psicótico tem uma indicação, certo? Os antipsicóticos típicos, geralmente eles têm bastante sintomas dessas extremidades. Então eles causam muito discinesia, rigidez, né? Então quando vocês vão lá no caso, vocês aqueles pacientes assim, é duro, they smash, eles estão com o quê? É o que a gente chama de impregnação. Eles estão com uma dose de antipsicótico típico, né? Eles vão ter o quê? Eles têm a distonia, que é comum o paciente estar usando principalmente os típicos, né? Ele vai ter o quê? Quando você faz assim, ele tem aquela mãozinha que a gente fala de roda limitada, vai ter a marca que chama de sinergia, né? E muitas vezes fica o pescoço para trás, que eles falam que estão impregnados, né? Então a gente tem dessa classe aqui, principalmente o aldol, a clorpromazina, que é o anfetil, e a gente tem a levometronidazina, que é o Nelzil, né? Então esses medicamentos aqui eles podem causar bastante tremor, né? Movimento involuntário, sinesia, então é bastante comum. Por que a gente usa ele? Porque dos antipsicóticos, os típicos são os únicos que a gente tem a apresentação parenteral. Então ele vai ter um efeito mais rápido. Então, no caso do paciente que mega agitado, você consegue fazer parenteral involuntariamente. O paciente que precisa querer tomar, você faz, né? Então, primeiro, o antipsicótico típico aí tem o aldol, né? O aldol vocês têm que saber usar, porque o aldol é a medicação que mais vocês vão usar para paciente com agitação psicomotora. Por quê? Todo pronto-socorro tem, né? O aldol a gente tem tanto comprimido, tem de gotinha e a gente tem injetável, certo? O injetável a gente tem dois tipos de aldol. A gente tem o aldol comum, que ele serve para aquele paciente que está com muita agitação, aquele paciente que você quer sedar ele mais rápido, né? E a gente tem o aldol decanoato. Para que a gente usa o aldol decanoato? Aquele paciente, às vezes, que você não tem uma contingência familiar, ou aquele paciente que você quer garantir que ele tome a medicação, né? Então usa muito no carro. Às vezes o paciente é desorganizado, não tem uma contingência familiar, alguém que vai fornecer essa medicação diariamente, você faz o quê? Aplica o decanoato e vida que rola, né? Então, o decanoato, tem paciente que usa uma vez por semana, tem paciente que usa 2 vezes por semana, tem paciente que usa uma cada 15 dias, uma cada 20 dias, vai depender de quanto que o paciente precisa de aldol para você fazer o decanoato no tempo, né? Então é meio que empírico, não tem uma dose muito certinha para todo mundo, né? Você vai ter que experimentar com o paciente e ver como é que ele. Já o aldol injetável, sem ser o decanoato, a gente usa para aquele paciente que chega no pronto-socorro agitadão, ou que ele está muito confuso, ou ele tem essa desorganização, para que ele fique mais calmo e ele melhore essa agitação, né? O comprimido a gente usa no dia a dia, por quê? Porque ele tem qualquer OBS, né? Qualquer farmácia do Remume você tem ele, porque ele é extremamente barato e ele é bastante acessível, por isso que a gente usa bastante o aldol, certo? O que vocês têm? O aldol ele dá muito rigidez muscular, então geralmente a gente usa o aldol associado ao Fenergan, né? Que é a prometazina. O que acontece com os dois? O aldol junto com a prometazina, que é o Fenergan diminui essa rigidez muscular do paciente, né? Então ele vai prevenir que o paciente tenha essa rigidez. Mas às vezes o que acontece com aquele paciente que ele tem cinesia? Às vezes faz tanto o aldol decanoato que o Fenergan não tem uma meia-vida longa. Então por mais que você faça injetável nele, ele vai durar 12 horas. Então o paciente não vai vir cada 12 horas com uma injeção. E ele não toma por boca, então ele tem bastante cinesia, né? O aldol a gente usa bastante na síndrome de Tourette, né? A síndrome de Tourette todo mundo já ouviu falar, né? Sim. Tem um menino que está até famosinho lá, o Matheus, lá, né? Eu coloquei o vídeo, mas saiu do ar. O que é síndrome de Tourette? Síndrome de Tourette o paciente tem o quê? Tem manismo, né? Ele vai ter os tiques e às vezes o homem vai ter o quê? Ficar com
cacofilia, fica falando palavrão, besteira, né? Então isso daí é involuntário, tá bom? Então isso daí, esse manismo, essa cacofilia é totalmente involuntária. Mulheres que têm Tourette também tem, tá? Mas mulher tem menos cacofilia, mulher tem mais manismo, tá? Não quer cacofilia. Cacofilia, fica falando palavrão. Vocês nunca viram o Matias? Ele, puta que pariu, ele, desculpa, não. Então ele mesmo fica se controlando, né? Então, geralmente, é bem complicado. A gente tem um residente lá no AOC, que ele é da urgência, que ele tem Tourette, ele jura que não é Tourette. Ele fica assim toda hora. Aí assim, você tem Tourette? Ele, tenho não, você tem Tourette. E quando ele vai dormir no quarto com a gente? Gente, é horrível. Faz um barulho, parece golfinho. Ele pula na cama. É horrível dormir no quarto dele. Aí a gente já falou assim, você vai passar na bicicleta dele, eu não tenho Tourette, você tem Tourette. É impossível, ele faz barulho. Quando ele está quietinho assim, ele sente só a cabeça, ele começa a fazer aquela, sabe, higiene bronca. Ele começa a fazer aquele barulho horroroso. Você está bem? Ele, pô. Então a primeira coisa que o Tourette tem que ter é ele aceitar, né? Então ele não aceita. Então a gente não consegue fazer nada. Qual é o efeito colateral comum no Aldol, né? O Aldol, ele faz o quê? Ele não dá rigidez muscular, então ele vai dar muita dor nas pernas, né? No começo do tratamento, o paciente fala bastante de dor, porque isso vai ter o quê? Ele enrijece, ele vai fazer o quê? Sinergia, o paciente começa a ter dor, certo? Então você geralmente no começo pode associar o quê junto com ele? Analgésico, né? Comum que ele vai melhorar. O paciente com psicose aguda, então chega lá o Luiz, lá. O Luiz chegou doidão lá no protocolo. Ninguém sabe o que ele fez, aí a gente vai dar o quê? O Aldol nele, certo? É melhor a gente usar o quê? O Aldol junto com o Fenergan na mesma seringa. Ele vai ter uma sinergia. Ele aumenta o quê? A sedação do paciente. Por quê? O Fenergan é um histamínico da primeira geração. Então ele dá muito testoso, né? Então ele vai se associar com o Aldol e vai potencializar tanto a sedação como o paciente ficar mais calmo. Então a gente faz a mesma seringa intramuscular, certo? O Aldol, ele pode ser feito, ver? Pode, tá? Depende de cada hospital. Tem hospital que não permite fazer evento. Por exemplo, a mãe da Duda que trabalhava em Amparo não deixava o pessoal fazer evento, né? E aí o que acontece? Por que não pode fazer V às vezes? Porque a enfermagem, ela tem eles têm os 7 certos, né? Eles, o que eles veem? A dose está certa, o paciente está certo, a via de administração está certo, a prescrição está certa, é isso tudo certo, né? E o que acontece na ampolinha de Aldol? A ampolinha de Aldol vem assim, haloperidol, 5 mg, uso exclusivo intramuscular. E aí, então vão fazer, eles estão no direito deles, tá? Então, se o hospital que você trabalha, o pessoal não costuma fazer, faz intramuscular também, tá bom? Mas se você puder fazer endovenoso, ele é um pouco mais rápido. Não dá depressão respiratória, ele não é um benzodiazepina, tá? Então, para você ter uma depressão respiratória conosco, você tem uma dose de tabaco, tá? Não é como uma folhinha que você vai ter, certo? Então, você vai usar o quê? O Aldol intramuscular de legal, você pode usar ele endovenoso. Qual que faz mais rápido? Lógico que endovenoso, né? Mas ele é potencializado pelo Fenergan para ajudar na sedação. Quando você pode repetir de Aldol? Todo mundo confunde Aldol com diazepam na síndrome de abstinência, né? Lembra que eu falei para vocês, síndrome de abstinência, o diazepam é céu limite, né? Aí você pega o doidão e fala assim, Aldol, céu limite. Não, o Aldol a gente tem dose máxima, não tem uma dose máxima estipulada. Às vezes o doido chegou doidão, a gente fez 4 Aldol e vai ter o quê? Uma síndrome neurolética maligna, né? Então tem que tomar cuidado. A gente faz o Aldol 1 por hora, tá? É a dose máxima que a gente usa. Ah, não sedou com o primeiro Aldol. O que você faz? Associa outra medicação junto, para você potencializar isso, né? Cuidado para não ficar aumentando muito a dose do haloperidol, senão o que ele faz? Ele faz síndrome neurolética maligna, que eu já vou falar já para vocês, certo? Então o que a gente pode associar? O benzodiazepina, podemos associar outro antipsicótico junto para potencializar essa ação, tá? Cuidado para não pesar a mão no Aldol. Aqui era o vídeo do Matias, que saiu do ar. Os efeitos colaterais do Aldol. Ele pode dar bastante efeito
essa periodontal que a gente chama de impregnação, né? Que é a distonia. O paciente fica todo duro assim, ele tem um manismo no movimento, né? E geralmente o Fenergan ele ajuda bastante nisso. Mas às vezes o que acontece? Que o paciente não vai tomar todo o Fenergan e dá muito sono. Então a gente tem que usar outras medicações que ajudam. Uma das medicações é o biperideno, né? Para que serve o biperideno? Tratamento de Parkinson. Lembra que eu falei que quando um dos principais efeitos colaterais são tremor? Então ele vai ajudar nessa parte, tá? Então, o Fenergan ajuda o aldol na potência sedativa. Então, o paciente muito agitado, ele é bem-vindo, tá? Então, vamos lá. Aqui é um vídeo do paciente com distonia grave, tá bom? Por conta do uso de haloperidol, principalmente decanoato, que ele não toma o Fenergan, tá? Então, esse aqui é comum. Vocês vão ver bastante paciente de caso assim, ó. Ó, que ele fica, ó, manismo de mímica, né? Ele tem bastante. Eu vou colocar um pouco para frente para vocês verem andando. Essa é uma marcha histórica, o paciente que faz uso de muito antipsicótico. Vocês não vão paciente do carro que anda assim, né? Quem que anda assim? O Bruno, vem cá. Saudade. Então, às vezes você vê lá no caso e fala assim, ah, ele é retardado. Não é que ele é retardado. Ele tem distonia por conta do uso excessivo de aldol sem usar prometazona junto, né? Então, isso aqui é bastante comum. Você pegar em paciente de carro. Professor, mas aí nesse caso você faz a prometazina e já vai melhorando ou ele fica por longo tempo? Olha, você vai ter que fazer piperideno, prometazina, tem que estar melhorando ele. Não melhora não pedir não. Tem paciente que tem melhora. Fica assim, enquanto você está usando o antipsicótico, ele vai ficando. Por isso que a gente tem que fazer pelo cara antipsicótico. Porque qual que é o impedimento de você usar o antipsicótico de nova geração? Porque às vezes você precisa pedir no alto custo, aí tem médico que precisa, tem paciente que não tem contingência familiar, não tem uma rede de apoio para buscar, então tem tudo isso. Tá bom? Então vamos lá, o que é uma síndrome neurolética maligna? É uma síndrome que é causada por conta da gente usar excessivamente, principalmente os antipsicóticos típicos. Bom, mas pode acontecer com a típico? Pode. De repente chega lá o Kevin, ele está lá no hospital, ele resolve dar um monte de risperidona para o paciente, pode também ter síndrome neurolética maligna, né? O que é a síndrome neurolética maligna? É uma emergência médica, o paciente precisa ir para uma UTI, bom, pode levar à morte, tá? Então, o que acontece com o paciente? Ele vai ter o quê? Hipertermia, agitação psicomotora, desautonomia, ele vai ter rigidez muscular, que pode levar até uma depressão respiratória, que ele fica todo rígido, né? Então, quando você trata uma síndrome neurolética maligna? Você interna o paciente, hiperidrata o paciente para fazer o clearance, jogar fora o antipsicótico, né? Você vai dar benzodiazepínico para sedar esse paciente, pesar a mão do benzodiazepínico mesmo, né? E aí muitas vezes a gente usa quem? Midazolam. E a midazolam da depressão respiratória. Dá, mas isso é médico, se ele rebaixar e tudo, né? Então é importante porque a síndrome neurolética mata muito mais do que a depressão respiratória, né? Depressão respiratória você consegue fazer manejo com ventilação mecânica, né? Já o paciente com distonia é mais difícil você conseguir fazer todo esse controle. Então é importante que a gente tome cuidado. Tem muito maluco que fala assim, ah, ele está com síndrome neurolética maligna por conta do aldol. Aí pega e dá uma risperidona. Não muda nada, tá? Todo antipsicótico pode dar, seja típico ou seja típico, tá? Cuidado para não pesar a mão, certo? Então nos antipsicóticos, lembra, sempre menos é mais, tá? Não pesa a mão, porque senão você vai fazer mal para o paciente. O Amplictil, clopramazina, né? O Amplictil ele tem baixa potência antipsicótica, ele tem mais uma potência sedativa. Então, aonde que ele é bem-vindo? Naquele paciente que está mega agitadão. Então, você faz o quê? O combão que a gente fala. Amplictil, Fenergan mais aldol, né? Não pode misturar Amplictil e Fenergan. Por quê? O Amplictil são 5 ml e a gente faz intramuscular. Então, o máximo que a gente faz intramuscular são 5 ml. Então, ele sempre sozinho, tá? O Amplictil tem bastante uso. Em baixa dose ele pode fazer profilaxia de enxaqueca. O paciente que tem
faz quimioterapia, está com náusea de vômito, a gente pode usar um amplifictivo para controlar, porque ele também tem uma função procinética, né? Em baixa dose. E a gente usa bastante amplifictivo para paciente que tem soluço crônico. Já ouviram falar que o paciente de soluço um mês, 2 meses? Então, você vai usar aqui. Plasil, que é um antimédico procinético de ação central, não funciona com plasil, tem que usar amplifictivo para esse paciente, tá bom? É comum você usar amplifictivo, certo? Cuidado para não pesar a mão. Senão você vai dar ali 5 ml, o paciente vai chapar e não vai acordar. Você faz uma dose menor, né? Você faz ali 5 a 10 miligramas, que é 1 a 2 ml do amplifictivo, depois você deixa ele com comprimido, certo? Então o amplifictivo a gente não usa tanto como antipsicótico, a gente usa mais como sedativo no paciente agitadão, tá bom? Paciente que tem crise de choro irreversível por conta do trauma, também o amplifictivo ajuda bastante, tá? Levomepromazina, é o Neosine, né? É o queridinho de todo mundo que trabalha em enfermaria. Por quê? O paciente está enchendo o saco, o Luiz vai ficar assim, faz lá 3 gotinhas milagrosas, né? Você dá, o paciente capota e dorme. Geralmente funciona, né? Então o Neosine geralmente tem bastante abuso em enfermaria, em UTI, quando o povo está com preguiça, né? O paciente está enchendo o saco, o povo dá lá o Neosine. É facinho você saber se a enfermagem deu Neosine ou não para o paciente. Por quê? Neosine tem um gosto horroroso, parece moeda, metal na boca, né? Então você chega assim, vai acordar o voo não acorda. Não acorda, você pergunta quando ia acordar. Te deram um remédio que é gosto de metal? É, você já sabe que foi Neosine, tá? Outra coisa que acontece, Neosine é de gota. Quem vai buscar gota? A enfermagem lá na farmácia. O paciente está enchendo o saco dela. Você pediu 3 gotas, você acha que ele vai ficar 3? Não, pede. E aquelas que rápido, né? Então tomar cuidado com esse detalhe, certo? Não dá para esconder Neosine para você desaprontar, né? O Luiz vai pular a cerca, aí ele vai dar Neosine para o namorado dele. Não pode, porque ele tem um gosto horroroso. Não dá para se esconder nem com café, nem com refrigerante, nem com nada, tá? Então já estou dando as dicas aí, ó. Então o Neosine a gente usa de gota, porque cada uma gota tem 1 miligrama. Para paciente com delírio, idoso, a gente usa o quê? Umas 3 gotinhas só. Cuidado, menos é mais. Não vou, se você der 5 gotas, vai dormir 2 dias seguidos, tá? Começa sempre com uma dose mais chique. O que mais você tem que lembrar do Neosine? Neosine em alta dose, a gente usa para aquele paciente geralmente adicto, né? Aquele paciente que é usuário, chega lá doidão, vocês vão ficar de 25 até 100 miligramas. Então 100 miligramas é utilizado? Para quem? Paciente com psicose, né? Não paciente com delírio vozinho, senão vocês vão chapar ou não acorda mais, certo? Então cuidado com isso. Os antipsicóticos atípicos, eles são bem... E como é que é? A saúde para ela. Eles são o quê? Os antipsicóticos de segunda geração. Eles são mais seguros, né? Porém, o que acontece? Eles têm um custo mais elevado. Então a gente tem quem? Risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, né? E a clozapina. Clozapina a gente quase não usa mais. Por quê? Tem um monte de efeito colateral. Mas é uma medicação que o psiquiatra gosta de usar na falha do corpo, né? Todas as outras medicações você tem aonde? Na farmácia de alto custo. Não é toda cidade que vai ter essas medicações em farmácia comum. Então leva tempo para chegar àquilo que eu falei. Às vezes o paciente não tem algum familiar que vai buscar para ele, não tem todos os poréns para ele usar. Mas eles são mais seguros, eles são mais tranquilos, tem menos efeitos colaterais, certo? Eles foram desenvolvidos para ter um efeito bem similar ao DOL antipsicótico de referência de todos, né? E aí o que eles fazem? Eles têm efeito colateral menor, principalmente de monturas, tá? O que vocês têm que lembrar? Clozapina. Clozapina era bastante utilizada na década de 60, né? Era um antipsicótico que o pessoal usava muito. E aí o que acontecia? O paciente tinha a granulocitose. Todo mundo sabe o que é granulocitose, né? A medula para de produzir células. O paciente tem o quê? Uma pancitopenia. Então ele tem o quê? Células brancas, células vermelhas, plaqueta, tudo caro, né? E aí o que acontece? O paciente morria de cólica anêmica, certo? Ou então de uma infecção grave. Então, clozapina, para você usar, você tem que fazer um segmento muito rigoroso desse paciente.
Para ela ter um efeito antipsicótico, ela demora de 4 a 6 semanas. Hoje, clozapina a gente só usa em pacientes que tiveram falha com o uso de outro antipsicótico. Por quê? Porque tem muito efeito colateral, né? A gente tem medicações que são mais seguras, então a gente quase não usa mais clozapina, bom? Então, clozapina geralmente é de escopo do psiquiatra. Vocês só precisam saber que clozapina é o primeiro antipsicótico da segunda geração, mas não tem tanto uso, beleza? Risperidona talvez seja um dos que vocês mais vão usar, porque muitas cidades já incorporou a risperidona no Remume. Então é mais fácil vocês terem. Todo hospital que você vai trabalhar já tem risperidona. Por quê? A risperidona é o segundo antipsicótico atípico, tem um custo mais baixo, né? E ele é mais fácil de você usar. Risperidona a gente não tem endovenoso. Então todo paciente que está com uma agitação psicomotora grave, aguda, você vai fazer o quê? Um antipsicótico típico, você tem endovenoso, certo? A risperidona, de segunda geração, o que acontece? Que o paciente tem que colaborar para tomar. Se você tentar dar um comprimido para o paciente agitado, que ele quer tomar, ele vai cumprir comprimido estratégico. Então não vai rolar, né? Então o que a gente usa a risperidona? Paciente com esquizofrenia, paciente que está agitado, né? Muitas vezes usando criança também risperidona, né? Algumas síndromes a gente acaba usando. A dose média de risperidona depende de paciente para paciente, né? A gente pode usar de meio miligrama até 8 miligramas pela literatura, porém alguns psiquiatras chegam ali a abusar, chegam até 10 miligramas, certo? O que vocês têm que lembrar de risperidona? Comprimido a gente tem 2 e 4 miligramas, certo? E a gente tem gotas. Não, agora tem comprimido de 1 miligrama também. E a gente tem gotas. Como que a gente tem gotas? Cada 1 ml tem 1 miligrama. Então o que acontece? Cada 20 gotas tem 1 miligrama. Então esse tipo de risperidona a gente usa bastante aonde? Crianças, tá? Ou idoso. Tem que começar com a dose menor. Pode também, mas é para idoso que conta da dose menor, certo? Então o que é que você vai fazer? Cada 20 gotas tem 1 ml. Lembra que eu falei que começar com dose baixa para idoso? Começa com o quê? Meio ml. É o quê? 10 gotinhas. E aí você vai tateando. Não pesa a mão na risperidona para idoso, porque ele vai fazer o quê? Ele vai dormir, se dá demais, não acorda, não pode. Tá bom? Então só cuidado para não pesar a mão. Diga. Cada gota tem quanto? 0? 20. 0,1 miligrama. Não, 0,1 não, também é. 20 gotas tem Cada 20 gotas tem 1 miligrama. Cada 10 gotas tem 5 miligramas. 0,5. Não, porque é miligrama. Porque você falou miligrama, você falou. Não, cada 20 gotas, que é 1 ml, tem 1 miligrama. Isso. 10 gotas, que é metade, tem meio miligrama. O que vocês têm que lembrar da risperidona? Começa com dose baixinha, começa com meio miligrama, vê como o idoso vai responder antes de você ficar subindo. Não vá com muita sede ao pote. Eu vou começar com 2 miligramas, vou 2 vezes por dia. Vai ter 3 dias seguidos, né? Então cuidado para não pesar a mão, tá? Idoso, geralmente é o que? Sarcopênico, ele não tem quem? Albumina. Então o que vai acontecer? Essa medicação vai ficar circulante mais tempo ali. Ela vai fazer o quê? Um super efeito nele. Então cuidado com o idoso por conta disso, tá? Assim como o paciente que está sarcopênico, né? Você pegou uma paciente com mais doença, tá? Só polaquimba, não dá para você entrar com a dose muito alta, tá? Olanzapina, dos antipsicóticos da última geração, é o que tem menos efeito colateral, ele tem menos abandono no uso, né? Qual que é o problema da olanzapina? Mais caro, no alto custo, ele só é fornecido para paciente que tem esquizofrenia. Então não é todo paciente que você vai conseguir, né? Idoso, às vezes você consegue passar olanzapina para ajudar o sono também. Ele serve sem dar muito efeito colateral, sem dar muito efeito motor, tá bom? Então o que ele é? É um ótimo antipsicótico. Por que a gente não usa tanto olanzapina? Porque só no alto custo dá para esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, certo? A gente não consegue de outra forma. E outra coisa, médico preguiçoso, médico tem preguiça de preencher alto custo. Por quê? É um pé no saco fazer alto custo de olanzapina. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer receita, você tem que fazer o LME, que é o laudo, né? Aí você faz um relatório médico, e aí você tem que preencher um questionário de esquizoafetividade, que é aquilo que você vai entrevista. São, acho que 30 perguntas.
E aí você tem que fazer a cada 3 meses daí. Você acha que alguém faz? Ninguém faz, né? Então por isso que você tem uma dificuldade de usar olanzapina. É um ótimo antipsicótico, mas o paciente que vai comprar doa, né? Para paciente do SUS, a gente tem essa dificuldade da olanzapina por conta de dificuldade de conseguir. Mas é um dos melhores antipsicóticos que a gente tem. O mais baratinho que a gente tem aqui é a quetiapina, né? A quetiapina vocês vão usar bastante. A quetiapina é um novo antipsicótico, tem poucos efeitos colaterais, né? Ele geralmente, você não precisa ficar fazendo monitorização sanguínea, é uma medicação bastante segura e bastante utilizada hoje em dia. Vantagem que a quetiapina contra a olanzapina. Custo, né? O custo é mais baixo. Tem alto custo? Tem alto custo. A quetiapina é dose dependente, diferente da olanzapina. A olanzapina, para você entrar para dar sono, é quase a mesma dose do antipsicótico. Bom? Quetiapina, como indutor de sono, é dose baixa. Bom? Como antipsicótico, é alta dose. Para sono, quando você usa? De 25 a 50 miligramas. Tem gente que usa 100? Tem gente que usa 100. Tem que ter o sono ferrado de tomar 100 miligramas. Né? Mas o habitual para o paciente que tem distúrbio de sono moderado leve é de 50 a 25 a 50 miligramas. Oi? Aumenta o peso. Hiperfagia. Engorda, ela vai Aumentar o Apetite. apetite. Então aí você tem que fazer controle de apetite. Né? O que acontece com a quetiapina para ser antipsicótico? A dose para antipsicótico ela é de 300 a 450 miligramas, podendo chegar até 750 miligramas. E aí que mora o problema, né? O paciente vai tomar 450 miligramas, aí ele vai gastar bastante, aí tem que ser frio alto custo, né? Mas para paciente, por exemplo, um paciente teve delírio, né? Uma vozinha lá está com delírio, você pode usar quetiapina? Pode, vai ser dose baixa, né? Você vai dar uma dose alta. O que é importante vocês lembrarem de quetiapina? Quetiapina hoje é a droga de escolha que a gente usa em delírio do idoso, né? Aquele paciente com delírio hiperativo, internado, a gente usa quetiapina porque ela é bastante segura, né? Começa com uma dose baixinha, começa com 25, uma vez por dia, aumenta para 2 e você vai tateando o seu paciente. Qual a diferença de quetiapina de 25 e 50? A 25 é liberação rápida, a 50 é liberação prolongada, né? E geralmente é XDR. O que vocês têm que lembrar de delírio? Delírio é uma coisa que acontece bastante. Delírio pode até levar à morte, né? Então, o que o delírio é? O delírio não é inerente apenas ao idoso, certo? Então, o delírio também pode ser o quê? Paciente jovem, né? Então, a Lívia, né? Ela faz quando que a Lívia interna ela não tem. Ela tem um problema lá e ela ficou um mês internada. A UTI não tem janela, vocês já repararam? A maior parte da UTI não tem janela. A luz fica acesa 24 horas. Cada 5 minutos tem alguém cutucando ela. Cada 10 minutos faz um exame, né? Então, o que acontece? O paciente perde a noção de noite e dia, do ciclo circadiano. Ele pode entrar em delírio, né? Quem é mais suscetível a fazer delírio? Lógico que é o idoso, né? O jovem tem medo, mas se você privar um paciente de sono, ou você privar de que é noite e dia, ele também vai fazer delírio, certo? O jovem, ele melhora mais rápido o delírio, né? Você tira ele lá do UTI, coloca ele na luz do sol, começa com um antipsicótico, 2, 3 dias e já tá bonzinho, né? O idoso demora mais para sair do delírio. O delírio do idoso é multifatorial. Não é apenas ele estar fora do ambiente dele. Tem um monte de coisa acontecendo. Então, por isso que a legislação, ela permite que idosos acima de 65 anos tenham acompanhante. E aí, o que acontece? A maior parte das famílias estão no trabalho. É que acontece, chama lá um acompanhante que o cara nunca viu. Adianta ter acompanhante? Não, né? Às vezes, você recebe sua avó na sua casa, só dela sair do ritmo dela, ela pode fazer delírio. Então, imagina no hospital, onde que você tem alguém que está furando ele cada 6 horas, está cutucando para depressão. Cada hospital tem uma rotina. A Lari você trabalha em UFA, né? Eu já trabalhei em TI. Então, tem UTI que dá banho 4 horas da manhã. Imagina você acordar um voo todo dia 4 horas da manhã para dar banho, porque às vezes eles passam o plantão 6 horas da manhã, o paciente tem que estar limpo e trocado. Então troca a fralda, dá banho 4 horas da manhã, faz déficit de 4 horas, aí tem lá o aparelho de pressão, fica vendo pressão a cada 1 hora. O paciente perde totalmente a noção. Então, geralmente, idoso faz muito delírio. Bom? Então, o que você tem que fazer com delírio? Delírio não é causa de suspensão de alta.
Pelo contrário, o paciente com delírio, estabilidade hemodinâmica para casa o mais rápido possível, tá? Ele não vai conseguir sair do delírio dentro do hospital. Por quê? É totalmente diferente do ambiente que ele vive, né? Então, cada dia mais idoso, a gente tenta deixar ele dentro de um lugar onde ele tem o quê? Um maior controle, maior independência. Por que fisioterapia tira o cara mais rápido possível da cama? Para evitar delírio, leva lá para fora, para ver o sol, tomar solzinho, né? Não era que o sol é bom, não, para evitar de ter delírio. Para ele ter uma noção do que é dia e que é noite, certo? O que vocês têm que lembrar do delírio? Não pesa a mão em antipsicótico no delírio, tá bom? Não é o remédio que vai tirar o paciente do delírio, é o quê? O remédio ajuda, mas se ele não tiver a volta da rotina dele, ele não sai do delírio. Ah, eu vou estar com delírio e eu vou atrasar, eu vou deixar ele mais 2 dias internado. Não! Ele vai piorar mais o delírio, tá bom? Então chama alguém que ele está mais acostumado a ficar, pede para essa pessoa localizar o paciente. É engraçado ver o paciente com delírio, é muito engraçado. Mas se você entrar na onda e ficar brincando com ele, o delírio, ele vai piorar mais ainda. Tem idoso que ele tem delírio e ele acha que você vai roubar a comida dele. Aí a gente acha graça, a gente ri, né? Mas isso daí é importante que a gente tome esse cuidado. Então quando você vai entrar no quarto, o paciente tem delírio, se apresenta, fala quem você é, fala o nome dele, fala por que ele está ali, tá bom? Tenta ele localizar no dia a dia dele. Ó, hoje é dia tal, hoje o senhor está aqui por conta disso, agora são tal horas. Isso vai ajudar o seu paciente a melhorar o delírio. Muitas vezes a gente acha engraçado. O paciente, não sei o quê, e aí você cai na risada e sai do quarto com o filho, ou então fala assim, faz uma brincadeira. Isso é ruim pro delírio, tá bom? Porque ele vai piorar, vai manter mais tempo o paciente delírio. Então, o paciente delírio, o mais engraçado que seja, né? Às vezes eles falam uma besteira grande e a gente ri, às vezes é involuntário. Mas você tem que sempre colocar ele no prumo. Se você achar graça e chamar todo mundo ali para dar risada dele, ele vai continuar cada vez pior, né? Então, o delírio, não se esqueçam, não é só remédio, tá bom? Vocês têm que fazer tudo pro delírio. Colocar ele no ambiente onde tem o quê? Ciclo circadiano, dia e noite, colocar ele em um lugar mais silencioso. Você está num hospital, ele precisa fazer controle de pressão à noite, pedestre? Não, então suspende, né? Então vai fazendo o quê? Com que ele fique num ambiente mais confortável possível para que ele evite o delírio. Tanto é que hoje em dia a gente faz muito o quê? Paciente idoso que às vezes precisa de antibiótico-terapia, a gente manda muito para o home care, né? Porque o home care vai estar no ambiente que ele está ali acostumado e ele vai voltar mais rápido do delírio. Outra coisa que acontece bastante com paciente de delírio, às vezes você tem uma avó que está com delírio, aí a tua mãe chega e fala assim, não, eu vou deixar ela em casa, vai continuar o delírio, né? É a tua mãe que tem que ir lá na casa dela e se adaptar à rotina do idoso, certo? Então isso daí é importante que vocês expliquem, bom? O paciente de delírio, ele pode cair, ele pode deixar de comer, fazer desnutrição, né? Então tem tudo sem risco, delírio às vezes mata o paciente, beleza? Geralmente está associado à causa orgânica ou... Pode estar associado a orgânica ou não, às vezes só ambiental, então ele é multifatorial. O paciente pode fazer delírio com infecção? Pode. Você descartou, você fez exame, não é infecção, quanto antes mandar esse paciente para casa, melhor. Beleza? Tranquilo? Então vai ficar tranquilo, ó. Nem precisa ligar 2.0. Podia dar uma 10, né?